Alô, lotequeiros de plantão! Loteca concurso 1207, programação oficial, loteca acumulada. Tivemos aí neste final de semana duas surpresas e três zebras. Foi o suficiente para a loteca acumular neste final de semana e pagará o quarto maior prêmio da loteca brasileira até hoje. 14 acertos acumulou no concurso 1206, 13 acertos, 16 apostas, cada um vai levar R$ 15.048,39 e a previsão para o 1207 de 5 milhões e pode até superar esse valor. Já é o quarto maior prêmio da história da loteca brasileira. E essa programação dificílima que teremos aí neste final de semana, a maioria dos jogos mais uma vez no sábado, 8 jogos no sábado e 6 jogos no domingo. 9 jogos serão do Campeonato Brasileiro da Série A e 5 jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Destaques aí, jogos dificílimos: Botafogo e Palmeiras, jogo 1, no domingo às 8h30 da noite. O último jogo do domingo é o jogo 1. O último jogo dessa loteca é o 1, que terminará por último, e é um jogo dificílimo. Botafogo que vem de grande vitória em cima do Fortaleza fora de casa por 5-0. O Palmeiras venceu o Ceará em casa por 2-1. E aqui é briga de cachorro grande, jogo dificílimo. Agora eu vou dar meus palpites para esse concurso 1207, análises iniciais, né? Hoje ainda é segunda-feira à tarde, estou gravando esse vídeo. Muitas equipes irão jogar neste meio de semana, né? O Palmeiras joga fora de casa na Libertadores. Flamengo também joga neste meio de semana pela Libertadores contra o Inter, né? Inclusive também no final de semana o jogo 14 é Internacional e Flamengo, né? As equipes se enfrentam na quarta-feira pela Libertadores das Américas e no final de semana pela loteca aqui, pelo concurso 1207, também está na rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana, Internacional e Flamengo. O jogo 1, que é o jogo que eu estava destacando como um dos mais difíceis, porque o Palmeiras pode surpreender o Botafogo e o Botafogo também pode vencer esse jogo, como também pode dar empate, ou seja, é jogo aqui para triplo, né? Já teremos um grande jogo aqui, um problema para o primeiro jogo, que para matar esse jogo só o triplo mesmo. Botafogo que vem de grande vitória por 5-0 fora de casa contra o Fortaleza, mas sempre é difícil quando enfrenta o Palmeiras, né? Vimos isso na Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras venceu o Botafogo, então é jogo dificílimo. Nesse primeiro joguinho aqui eu vou usar 4 duplos, que é uma aposta que custa R$ 32,00, né? Com a nova tabela de preços, e vou de Botafogo empate. Acredito pelo momento do Botafogo, o Botafogo não perca essa partida, assim espero, né? Na minha análise, o Botafogo, por jogar em casa, pelo menos o empate irá conseguir, né? Mas aqui, quem puder usar um triplo também, já é um jogo para triplo aqui, o jogo 1. Jogo 2, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Remo e Botafogo de Ribeirão Preto. De São Paulo aqui, Botafogo do interior paulista, da cidade de Ribeirão Preto, enfrentando o Remo, que vem de uma grande vitória fora de casa contra o América Mineiro. E é muito favorito nesse jogo, o Botafogo de Ribeirão Preto, que perdeu o seu jogo fora de casa. Aqui eu vou de coluna 1, sem dúvidas, o Remo é favorito contra o Botafogo de Ribeirão Preto, coluna 1 no jogo 2. Jogo 3, Ceará e Bragantino. Jogo difícil, mas o Bragantino vive um mau momento, né? A tendência é que o técnico seja demitido, né? Após tantas derrotas consecutivas. Perdeu em casa para o Internacional por 3-1. Foi um dos jogos aí que surpreendeu muitos, né? Mas o Bragantino vem num mau momento, vem de várias derrotas consecutivas. Aqui o Vozão, o Ceará é favorito, coluna 1 no jogo 3, sem dúvidas. Para mim é o favorito, é o Ceará aqui, por isso vou de coluna 1. Jogo 4, Fluminense e Fortaleza. O Fluminense, que melhorou bastante nos últimos jogos aí, empatou nessa última rodada fora de casa contra o Bahia, 3-3, né? A equipe estava vencendo por 3-2 com um jogador a menos. Tomou o empate no final, mas conseguiu um empate importante fora de casa, jogando em Salvador, na Bahia. Então, 3-3 contra o Fortaleza, que está em crise. A equipe vem de uma goleada e sofrida em pleno Castelão, jogando em casa, perdeu por 5-0 para o Botafogo do Rio. Eu vou também de coluna 1 no Fluminense,
Sei que tudo pode acontecer nessas partidas, mas estou indo aqui pela lógica, né? Pela lógica que o Fluminense é muito favorito para esse jogo pelo momento, né? O Fortaleza foi goleado por 5-0. Jogo 5, né? Lembrando que eu vou usar 4 duplos, por isso tenho que tomar decisões aqui difíceis, né? É um joguinho apenas de R$ 32, né? Baseado nas análises que eu tenho no momento. Apesar de que a maioria dessas equipes irão jogar pelo meio de semana, na Sul-Americana, pela Libertadores das Américas, então temos que aguardar também isso que irá acontecer. Por isso, na quinta-feira, gravarei meu segundo vídeo com 3 duplos e um triplo. A apostinha custa R$ 48, com mais análises, informações, estatísticas e dados sobre esses jogos. Jogo 5, vitória da Bahia e Juventude. O Juventude que hoje, segunda-feira à noite, enfrenta o Corinthians em casa. A equipe está na zona de rebaixamento. Só está à frente do Sport Recife, né, no momento. Precisa desesperadamente vencer também. E pega um jogo difícil contra o Vitória no Barradão. O Vitória jogando em casa forte. O Vitória que vendeu cara, derrota ontem para o Palmeiras. Perdeu por 2-1, mas poderia ter ganho o jogo, ou pelo menos empatado. Aqui também vejo o Vitória como favorito nesse jogo. E também vou de coluna 1 nesse jogo 5. Tenho esperança que esses jogos aí se confirmem em coluna 1. Do 2 ao 5, coluna 1 na minha opinião. Já o jogo 6, dificílimo. É um clássico pela Série B. Vila Nova e Goiás. Jogo dificílimo. Eu acredito que aqui todos os dois podem vencer, como também pode dar empate. Como eu vou usar apenas 4 duplos, vou abrir o meu primeiro duplo aqui. Vou de coluna 1 e coluna 2 nesse jogo 6, porque o Goiás é o líder da Série B, mas é um clássico contra o Vila Nova, e o Vila Nova pode vencer esse jogo também, na minha opinião. Como também o empate é possível, mas aí eu vou de duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. O Goiás, que é o líder da Série B no momento. O segundo colocado é o Coritiba, então jogo dificílimo por ser um clássico, tudo pode acontecer. Duplo aberto no jogo 6. Jogo 7, Sport Recife, que conseguiu sua primeira vitória. Aleluia, venceu o Grêmio ontem por 1-0 e foi o que fez a loteca acumular. O concurso 1206 não houve ganhadores por conta desse jogo 14 principalmente, né? Tivemos 15 ganhadores na faixa dos 13 acertos e a maioria desses aí que já tiveram 13 acertos foram de Grêmio contra o Sport, e o Sport venceu, né? Nem um empate conseguiu aí o Grêmio. Então acho que com empate alguém teria ganho este jogo, né? Alguém que cercou. Mas nem isso, né? O Sport venceu o Grêmio. Primeira vitória no campeonato. Já está se encerrando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Simbólico o primeiro turno, que são as 19 primeiras rodadas e mais 19 rodadas no segundo turno, retorno. Então aqui, jogo difícil. O Sport vai vir empolgado aqui. O São Paulo, que foi eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, né, neste meio de semana passado, a equipe se reabilitou e venceu o Ceará por 2-0 no sábado pelo Campeonato Brasileiro, mas aqui vai enfrentar o Sport empolgadíssimo, né, após a vitória contra o Grêmio. Mesmo assim, eu vejo o São Paulo aqui como favorito para esse jogo. Eu acho que o Sport venceu o Grêmio, porque o Grêmio também está numa crise muito grande, e aqui eu vou de coluna do meio e coluna 2. Vou usar meu terceiro duplo, empate e São Paulo, né? Mas eu sei que o Sport pode vencer esse jogo, mas optei por esse duplo aí, fechado no São Paulo. Empate e coluna 2. Jogo 8, Atlético Paranaense e Cuiabá. O Atlético Paranaense que venceu o São Paulo na Copa do Brasil por 1-0, né? E foi para os pênaltis e venceu por 3-0 nos pênaltis. Conseguiu uma grande classificação, mas não vem bem na Série B, né? É bom deixar claro isso. Mas aqui eu acredito que a equipe vencerá. O Cuiabá, que vem de derrota já aí para o Avaí, fora de casa, não tem feito uma boa campanha, somente fora de casa. E o Atlético Paranaense precisa se reabilitar se ainda quiser sonhar com esse acesso, né? Está um pouco distante do G4, a equipe está do meio de tabela para baixo na Série B, vive uma crise enorme. Eu vou arriscar aqui na coluna 1, no jogo 8, no Atlético Paranaense, o Furacão jogando em casa, né? A equipe se empolgou depois que eliminou aí o São Paulo na Copa do Brasil. Jogo 9, outro jogo de uma equipe que está muito empolgada, que é o Corinthians, né? Que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, venceu os 2 jogos, né? A equipe que joga hoje, como eu falei, fora de casa contra o Juventude,
né? O jogo ainda pela última rodada aí do Campeonato Brasileiro, que se encerra hoje. E o Corinthians joga fora contra o Juventude. Tem tudo para vencer esse jogo. E contra o Bahia aqui, também acredito que o Corinthians agora, focado só no Brasileirão, porque a Copa do Brasil não acontecerá jogos agora. O Corinthians já está eliminado da Copa Sul-Americana. Foco total para esse jogo. O Corinthians vai com força máxima. Eu vou de coluna 1 no jogo 9. Jogo 10, Santos, que vem empolgadíssimo também. Venceu fora de casa o Cruzeiro por 2-1 de virada. Enfrentando o Vasco, que está numa crise grande, né? O Vasco também vai por tudo ou nada aqui. Diniz já corre o risco de ser demitido, né? O Vasco que entrou para as páginas policiais esses últimos dias aí, pois a polícia descobriu que estava marcado um sequestro para Pedrinho, ex-jogador do Vasco, que hoje é presidente do Vasco. Então, uma crise muito grande em São Januário, o Vasco. Mas aqui eu vou arriscar coluna 1 e coluna do meio. O Vasco tem que pontuar, tem que buscar pelo menos um empate nesse jogo aí. O Santos é favorito, joga na Vila em casa, provavelmente. E aqui é tudo ou nada, né? O Vasco pode vencer esse jogo, mas é difícil. Por isso eu vou de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 11 pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Chapecoense e Paysandu. A Chapecoense vem fazendo uma boa campanha, principalmente jogando em casa. A equipe tem muitas vitórias em casa na Série B. O Paysandu vem tentando se reabilitar, né? Melhorou bastante aí. A equipe que já esteve em penúltimo no Campeonato Brasileiro da Série B, brigando ali pela lanterna, hoje já respira mais confortável aí, já sonhando em se distanciar da zona de rebaixamento. Mas aqui eu vejo a Chapecoense como favorita nesse jogo 11 e vou de coluna 1, pois a Chapecoense jogando em casa dificilmente perde pontos na Série B. Jogo 12, Atlético Mineiro e Grêmio. O Grêmio que vem numa crise muito grande. Pela lógica que o Atlético Mineiro é muito favorito, né? Temos que esperar também a rodada no meio de semana, porque o Atlético Mineiro está na Sul-Americana. Se priorizar a Sul-Americana, provavelmente contra o Grêmio pode poupar alguns jogadores aí no final de semana, mas o Atlético Mineiro é muito favorito, na minha opinião, para esse jogo. Eu vou de coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, Atlético Goianiense e Ferroviária de Araraquara. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Atlético Goianiense que conseguiu uma vitória neste final de semana, enfrentando a Ferroviária. Também vejo aqui o Dragão, a equipe do Atlético Goianiense, como favorito para esse jogo. Vou de coluna 1 no jogo 13. Nenhuma das duas equipes está muito bem, não, mas jogando em casa o Atlético Goianiense é favorito. Já o jogo 14, um clássico aqui, entre Internacional e Flamengo, né? Um jogo tradicionalíssimo. O Inter jogando em casa, no Beira-Rio. O Flamengo que joga na Libertadores neste meio de semana contra o próprio Internacional. Ou seja, essas equipes irão se enfrentar neste meio de semana primeiro, para depois jogarem no final de semana pelo Brasileirão, né? Libertadores no meio de semana e depois esse jogo no Brasileirão no final de semana. Temos que aguardar aí, mas a princípio aqui eu vou de coluna do meio nesse jogo 14. Será um jogo difícil para ambas as equipes. Foram esses os meus palpites iniciais para esse concurso aqui. Jogos dificílimos. Vamos aguardar a rodada do meio de semana na Copa Sul-Americana e Libertadores das Américas. E na quinta-feira vou vir com os meus palpites com 3 duplos e um triplo. Joguinho de R$48, com mais análises, informações e estatísticas sobre esse concurso 1207, que pagará R$5 milhões aproximadamente, o prêmio estimado, pode até superar isso. Já é a quarta maior premiação aí que a loteca pagará, R$5 milhões da história, viu? Pode até ultrapassar. Boa sorte a todos, loteca rumo aos 14, jamais desistiremos.